Olá, pessoal, tudo bem? Como vamos de quarentena? Tudo na paz? Então vamos lá para mais uma aula, tá? Nossa aula de hoje nós vamos falar um pouquinho das atribuições do técnico de farmácia e o que está previsto na legislação sobre a profissão de vocês, tá bom? Então, basicamente vai ser isso. Vou diminuir a minha tela, como das outras vezes, e vou colocar a aula para que vocês acompanhem comigo, tá bom? Então, basicamente, as atribuições, o que é um técnico em farmácia, para começar? O que rege a profissão de vocês? Será que tem legislação própria de vocês? O que está previsto em lei sobre o que vocês fazem, o que vocês devem realizar, tá bom? Então, nós temos aí do que é um técnico em farmácia. Basicamente, o técnico em farmácia vai ser um termo utilizado para designar a formação ou função de pessoas que atuam em farmácia juntamente com os farmacêuticos, tá? O Conselho Federal de Farmácia, que é chamado de CFF, aqui ó, vocês podem observar o CFF, ele regulou a inscrição do técnico de nível médio que atua na área de farmacêutica, tá? Com os auxiliares técnicos de laboratórios industriais, ou seja, a profissão de vocês é regulamentada igualmente como os auxiliares técnicos de laboratórios industriais, farmacêuticos, tá? Laboratórios de análises clínicas e laboratórios de controle e pesquisas relativas a alimentos, tá? Drogas, tóxicos e medicamentos assemelhados, tá? Então, basicamente, o Conselho Federal de Farmácia, além de regular a profissão de vocês, regula todas essas outras profissões técnicas, tá? Esses técnicos de nível médio, que no caso são vocês, estão sujeitos à inscrição no quadro de não farmacêuticos, tá? Devem fazer uma inscrição pós-formação, quando receber o diploma, faz uma inscrição no Conselho Federal de Farmácia, preenchendo os requisitos normativos do Conselho. Esses requisitos a gente vai falar mais na frente, ou seja, para que você exerça a profissão, você tem que preencher uma lista de requisitos, tá? Que a gente vai falar daqui a pouco, tanto no Conselho Federal quanto nos conselhos regionais, tá? Cada profissão, ela tem os seus conselhos representantes. O que são esses conselhos? Conselhos são uma autarquia, um grupo de pessoas que trabalham para regulamentar a profissão. Qualquer profissão, farmácia, enfermagem, engenharia, medicina, qualquer profissão tem o seu conselho. E o conselho regional, que atua aqui na região, e o conselho federal, que manda as diretrizes lá de cima para que todo o resto obedeça, tá? Então, basicamente, o que precisa ter para ser um técnico em farmácia. Isso aqui vocês já sabem, claro, porque estão fazendo o curso justamente para obter os requisitos necessários. O técnico em farmácia é todo aquele que concluiu o cargo regular de técnico, tá? O curso regular de técnico e possui o diploma e autorizado pela rede escolar. Ou seja, a escola a qual vocês fazem o curso é quem autoriza-os, mediante a grade curricular, as notas de vocês, a exercer a profissão de técnico junto com o diploma. Ou seja, para isso vocês têm que ter terminado o ensino médio ou estar com o ensino médio em andamento e terminar o ensino médio junto com o término do curso de técnico, tá? Então, basicamente, para isso. E vocês atuam em locais com ou sem manipulação, auxiliando as atividades do profissional farmacêutico, mas não pode substituir, isso é lógico, não substitui o profissional farmacêutico, que é de nível superior, nem serem responsáveis técnicos pela farmácia, pelo local de trabalho. Vocês não podem responder pelo local de trabalho legalmente. Não é no balcão ou algum outro lugar, mas legalmente, oficialmente, vocês não podem ficar responsáveis técnicos por aquele local, tá? Vão realizar atividades privativas da profissão de vocês, tá? Só o que cabe a vocês, até porque ninguém tem a obrigação de fazer a função que é de outra pessoa, tá? O técnico em farmácia, ele pode atuar em vários locais, nós já vamos falar na próxima aula sobre isso, tá? Em algumas operações farmacotécnicas, auxiliar na realização de ensaios de controle de qualidade, pode participar nas rotinas de compra, em toda a logística do local de trabalho, seja farmácia hospitalar, seja farmácia ou drogaria normal, auxiliar também, assim, a trabalhar, participar do armazenamento, porque
Claro que as medicações têm cinéticas diferentes, farmacodinâmicas diferentes, então elas têm armazenamento de forma diferente. A estocagem dos medicamentos não são de forma igual. Existem medicamentos que são mais sensíveis do que outros e precisam de um armazenamento e estocagem de maneira mais controlada e equilibrada. Participam da manutenção do estoque de produtos e matérias-primas, sendo sob supervisão do farmacêutico, e de várias outras funções que nós vamos falar mais na frente. Essa aqui é só o resumo do que está previsto na lei, tá? E o que diz a legislação? Vocês têm que saber qual que é a legislação, o número da lei, o conselho de vocês que rege a profissão de vocês, tá? Então, nós temos aqui a resolução do CFF, do Conselho Federal de Farmácia, número 517, de 26 de novembro de 2009. A essa resolução, o artigo 1º, ele relata sobre os efeitos da resolução e considera 2 itens. Inscrição no Conselho é a transcrição de dados dos técnicos de nível médio em cadastro ou livro próprio do Conselho Regionais de Farmácia, ou seja, vocês devem fazer a inscrição de vocês são de nível médio, no cadastro próprio do Conselho Regional de Farmácia. E 2, o técnico de nível médio, continua sendo de vocês, eu vou falar só de vocês, os profissionais que atuam na área farmacêutica delineados na linha A do artigo 14 da Lei 3.820, de novembro de 1960, como os auxiliares técnicos de laboratório industriais farmacêuticos, laboratórios de análises clínicas e laboratórios de controle e pesquisa relativas a alimentos, drogas, tóxicos e medicamentos, e ainda são assemelhados, tendo em vista as modificações existentes na legislação educacional no tocante às terminologias adotadas. O que isso tudo significa? Nada demais. Isso aqui significa que a profissão de vocês também equivale às mesmas leis dessas outras profissões, do técnico de laboratório em indústrias farmacêuticas e dos laboratórios de análises clínicas de controle e pesquisa, tá? A profissão de vocês equivale também a essas, os mesmos direitos, a mesma resolução, que sai para eles também vai sair a vocês, tá? Não é a mesma atribuição, mas é a mesma resolução que abrange essas 3 profissões, tá? O artigo 2, ele vai falar que os técnicos de nível médio estão sujeitos à inscrição no quadro de não farmacêuticos, lógico, vocês não são farmacêuticos, preenchidos os requisitos dos regimentos internos do Conselho Regional de Farmácia. Isso aqui eu já falei. Vocês precisam estar inscritos e obedecer às diretrizes do Conselho Regional de vocês, tá? Parágrafo único. Ele diz que para inscrever-se no quadro de técnicos de nível médio, o profissional deverá preencher requerimento padronizado e satisfazer alguns requisitos. A partir daqui, eu vou falar uma lista de coisas que vocês têm que ter e têm que ser para poder exercer a profissão de vocês. Primeira coisa, ter capacidade civil de exercer essa profissão, tá? Capacidade civil, viver em sociedade, respeitar as leis de qualquer civil, de qualquer pessoa que viva em sociedade, tá? Letra B, vocês precisam ter diploma ou certificado de curso técnico de 2º grau ou de nível médio, tá? Comprobatório, lógico, de atividades de auxiliar ou técnico de laboratório de análises clínicas, técnico de patologia clínica, ou técnico de biodiagnóstico ou assemelhados, considerando as características similares da formação profissional de nível médio e as diversas terminologias existentes. O que isso significa? Que além do técnico de farmácia, essas outras profissões aqui, o técnico de patologia, o técnico em biodiagnóstico, também devem obedecer os mesmos critérios de vocês, tá? Não ser proibido de exercer sua atividade profissional por algum motivo, ou seja, você não pode ter seu registro cassado, você por algum motivo, por exemplo, crimes que cometeu, que está respondendo à justiça, você não vai poder exercer sua formação se a justiça não lhe negar esse direito, entre outras coisas, tá? Não ser, por exemplo, comprovado alguma incapacidade psicológica de você exercer sua profissão, tá? Alguma doença psicológica que te leve a não poder exercer a profissão vai ser proibido, tá? O artigo 8º fala que, aos técnicos de nível médio previstos na Lei nº 3.820, será entregue uma carteira, tá? Profissional válida em todo o território nacional,
como prova de identidade, provando que você é técnico em farmácia registrado no conselho. Funciona como prova de identidade para qualquer efeito, emitida pelos conselhos regionais de farmácia, como eu já falei, na cor cinza, identificação na capa como carteira profissional do técnico de nível médio, vem assim. Ela é numerada e anotada na respectiva entidade e vai conter vários aspectos, tá? O primeiro aspecto que essa carteira que você vai ter para exercer, primeiro vai ter que ter referência do número de folhas nela contida, como carteira de trabalho normal, expressão de validade em todo o território nacional, a carteira vai vir dizendo que esta carteira é válida em todo o território nacional, em todas as unidades federativas do país, ou seja, em todos os estados. Como prova de identidade, conforme prescreve a Lei 6.206, de 7 de maio de 1975, tá? Vai ter designação do Conselho Regional, como a gente já falou, do Conselho que expediu, no caso, se você for tirar aqui no Maranhão, vai ser no Conselho do Maranhão, que for tirar no Tocantins, vai ser lá no Conselho do Tocantins, tá? Vai ter que ter seu nome por extenso, sua filiação, ou seja, o nome da sua mãe, do seu pai, a nacionalidade e naturalidade, o país em que você nasceu e a cidade em que você nasceu. Vai ter que ter a data de nascimento, lógico, tudo normal, tudo coisa simples, tá? Designação do estabelecimento de ensino de segundo grau ou nível médio diplomador e seu respectivo registro, ou seja, vai ter que ter o nome da escola Alvorada, porque é na escola Alvorada que vocês estão fazendo o curso, vai ter que dizer que o diploma é expedido por ela e o número de registro da escola, ou seja, é claro que vocês estão fazendo o curso de vocês numa escola válida, porque ela tem um registro. O que está acontecendo muito em outras escolas de nível médio, de nível técnico, de curso técnico, é que as pessoas fazem o curso inteiro e no final descobrem que a escola não está registrada, ou seja, ela não pode emitir o diploma. Aí começa aquela briga de justiça, eu quero meu diploma e a escola não pode emitir diploma porque ela não é registrada. Então, esse é o perigo. Sempre que vocês forem fazer algum outro curso, algum dia, observem se a escola que vocês vão se matricular tem um registro no MEC, no Ministério da Educação, porque se não tiver, ela não vai poder expedir seu diploma, por mais que ele diga, não, a gente expede o diploma, a gente dá um jeito, fique esperto, tá? Vai ter que ter nessa carteira o número de inscrição conferida pelo Conselho Regional de Farmácia, CRF, a data da sessão que aprovou a sua inscrição, o espaço para outras observações, folha em branco, né? Fotografia, 3x4, impressão digital do polegar da mão direita, assinatura do presidente e do secretário-geral do Conselho Regional de Farmácia e espaço para anotações, proibições, impedimentos no exercício da profissão que porventura venham a aparecer, tá? E termo de compromisso e assinatura do profissional, que no caso seria você. É como se fosse uma assinatura normal de carteira, tá? O artigo 9º, ele fala pela expedição dessa carteira será cobrada, claro, pelo Conselho Regional de Farmácia, uma taxa correspondente ao que determina a legislação vigente, na sua forma prevista nos artigos 26 e 27, tá? Da Lei 3.820 de 1960. O que significa isso? Que quando você terminar seu curso e pegar seu diploma, para que você possa exercer sua profissão, você vai ter que pagar uma taxa para o conselho para você poder trabalhar e tirar seu registro, tá? Todo conselho é assim. Todo conselho você tem que pagar para poder exercer sua profissão, tá? Para estudar regularmente inscrito, você paga uma taxa anual. E das atribuições, no geral, do que você poderá fazer e exercer. O artigo 15 fala que os técnicos de nível médio apenas atuarão sob a direção técnica e a supervisão do farmacêutico. Isso é lógico, qualquer profissional técnico de qualquer profissão, ele vai ser supervisionado pelo curso superior, tá? Limitando-se a realizar atividade de caráter técnico, você não é obrigado a fazer a função do farmacêutico, por mais que isso seja comum de acontecer. Só o que tem é técnico em farmácia fazendo a função do farmacêutico, tá? Não é sua obrigação, por mais que ele mande, você vai dizer, não está previsto na legislação, eu não tenho a obrigação de fazer aquilo que é função sua, tá?
Respeitadas as especificações de cada categoria, as quais serão delineadas acerca do âmbito de atuação e em resolução específica, tá? Editada pelo Conselho Federal de Farmácia, ou seja, você tem que estar atento à sua categoria, atento à legislação que poderá surgir. Se surgir uma nova lei, uma nova observação na lei, você tem que saber, você tem que estar a par da legislação que rege a sua profissão, tá? O artigo 16 fala que é defeso ao técnico de nível médio a assinatura de laudos, ou seja, é negado, é impedido ao técnico assinar laudos, bem como a assunção da responsabilidade técnica nos locais, ou seja, vocês não podem ser os responsáveis técnicos pelo local de trabalho, por uma farmácia, uma drogaria ou qualquer outro estabelecimento, tá? Estabelecimentos ou departamentos que atuam, inclusive nas unidades que integram o serviço público, civil e militar, se vocês por acaso forem trabalhar no serviço público como agente civil ou agente militar, da administração direta ou indireta da União, dos estados ou do Distrito Federal, tá? Dos municípios e das demais entidades paraestatais. O que isso significa? Que vocês não poderão ser os responsáveis técnicos pelo local e por mais que vocês trabalhem nesses outros locais, vocês podem ser servidor público federal, vocês podem ser servidor público estadual, distrital lá em Brasília e podem ser servidores públicos municipais, tá? Vocês podem trabalhar em qualquer setor do serviço público. E o artigo 17 fala que os casos omissos serão resolvidos pelo plenário do Conselho Federal de Farmácia. O que significa? Que se você fizer algo de extremamente errado, que precise de julgamento, quem vai julgar é o Conselho Federal de Farmácia, que poderá ou não cassar o seu registro. Cassar o registro significa que você vai perder o direito de exercer a profissão para sempre. Muitas vezes você faz algo de errado, que é previsto em lei, que você tem que pagar por aquilo, não criminalmente, né? Mas você cometeu algum ato de negligência, de imprudência ou de imperícia, e aí você vai ser julgado pelo seu conselho regional, e muitas vezes você sofre algumas penas e algumas sanções antes de ser cassado o seu registro. Só é cassado o registro se o erro, se a omissão for muito grave, tá? E quais as atividades exerce um técnico em farmácia. Nós vamos falar melhor na próxima aula, tá? Mas, basicamente, aqui nós temos que manipular e realizar o controle de qualidade de medicamentos e cosméticos em farmácias de manipulação, tá? Que são locais onde vocês podem trabalhar, a gente já vai falar disso. Auxiliar a produção, controle, qualidade e logística dos produtos em indústrias farmacêuticas, controlar o estoque, dispensar os medicamentos, distribuir e dosar os medicamentos em farmácias hospitalares. A próxima aula, passando esse sábado no outro, aí a gente já vai entrar no assunto de farmácia hospitalar. Dispensar medicamentos e farmácias e drogarias e auxiliar nos processos administrativos de empresas ligadas ao ramo farmacêutico, ou seja, vocês atuam tanto na parte técnica quanto na parte da logística do estabelecimento, tá? Toda a logística de compra, de recebimento, de armazenamento, distribuição de medicamentos e insumos equivalentes, vocês podem estar atuando, tá? Então, basicamente, essa foi a nossa aula sobre atribuições do técnico em farmácia, tá? Então, vamos lá para a nossa próxima aula, tá? Tchau, tchau.